Face? Deixa eu entrar no Face aqui. Pronto. Água aqui, tá bonita a cena, tá zoada? Já. Oi, gente! Estão rindo aqui. O pessoal ri porque, assim, eu sou muito espontânea e eu descobri que eu tava ao vivo. Eu tava tentando arrumar a mesa, essa bagunça aqui. Tudo bem? Olha, hoje é segunda live de fevereiro, eu resolvi fazer hoje justamente porque amanhã eu sei que tá todo mundo pegando a estrada e viajar, né? Como vocês sabem, a semana que vem, carnaval, eu vou ficar em São Paulo mesmo, vou ficar por aqui. Tem um monte de coisa para fazer, né? Como a gente vai ficar muito em Brasília, a vida fica aquela bagunça, a casa fica aquela bagunça, a gente não acha mais nada, então eu não vejo a hora de ficar assim um pouco mais na minha casa. Tem um monte de coisa para contar. Então essa última quinzena foi bem interessante. Na primeira live a gente fez em Brasília, só falando rapidamente o que estava acontecendo. A gente voltou agora, vocês viram que o pessoal brinca que Brasil só começa depois do carnaval, infelizmente é verdade. Essa semana, não sei se vocês viram, o Marcel subiu ali na tribuna, reclamou muito por causa do funcionamento. Realmente a gente precisa mudar as práticas e os hábitos. Na nossa opinião, a gente tinha que ter uma Câmara muito mais produtiva nas discussões, nas votações, aproveitar melhor o tempo, né? Tinha que ter sessão durante o dia, não durante a noite. Então tem muita coisa para fazer e a gente está lá brigando. Eu, por exemplo, já protocolei tanta coisa para mudar aquele regimento, mas tanta coisa, para prorrogar a sessão, para aumentar o tempo, para diminuir o tempo de fala de líder, para parar com a obstrução, só poder fazer fala de líder e obstrução uma vez por dia, porque senão não anda. Às vezes a gente fica 7 horas lá e nada acontece. Então, como quem paga o nosso dinheiro, né, e tudo mais, é uma briga. E agora a gente realmente tá brigando. O Marcel subiu na tribuna para perguntar da sessão plenária da quarta-feira, né, porque a gente teve sessão segunda, toda vez que tem feriado, só para vocês entenderem também. Lá tem sessão terça, quarta e quinta, vocês já sabem, né? Então, o deputado, em tese, tem que estar na sua base, no seu estado, no caso tem que estar em São Paulo, na segunda e na sexta, para estar na sua base. Muitas pessoas perguntam assim, mas que absurdo, né? O deputado vem para a base, ele tem que estar na base. Aliás, o que eu me pergunto é por que ele está tanto em Brasília? Ele tem que estar no seu estado, vendo os seus problemas e tentando resolver as coisas no estado e só ir para Brasília para votar. Uma das grandes coisas que a gente conversa é por que a gente, ao invés de toda semana para Brasília, não vai semana sim, semana não, e faz mais coisas para o seu estado, e daí lá a gente aproveita melhor o tempo. Eu acho que a gente perde muito tempo e muito dinheiro indo e voltando, mas isso é uma outra discussão ampla. Mas assim, o que a gente fez esse tempo todo? Vocês viram que nós tivemos audiências da PEC da prisão de segunda instância. A PEC da prisão de segunda instância, ela está acontecendo. Tem uma fase toda de audiências e depois dessas audiências apresentava o relatório, daí discutido o relatório e votado. A nossa expectativa é que isso fosse de uma maneira mais acelerada, mas a gente está seguindo o rito. A gente já teve uma audiência com o ministro Peluso, que vocês devem ter visto, que tinha uma proposta dessa da PEC dos recursos antes, que ela foi resgatada nessa outra PEC, não 99, né, que de certa forma é muito parecida, segue a mesma linha. Depois, na outra semana, nós tivemos uma audiência com o ministro Moro, que vocês viram que, como sempre, acabou em baixaria, um terror, né? Eu acho o fim da picada. Assim, a gente chama um convidado e desrespeita o convidado. Assim, eu acho que é uma falta de classe, uma falta de tudo, que é sem comentários. Mas, realmente, como o próprio ministro disse, nem todo mundo lá é qualificado como deveria, né? E não estou falando nada de ser rico, ser pobre, ser culto, não sei, estou falando de educação básica. Bom, vocês viram que ele foi lá, tudo bem. E nós também tivemos essa semana, uma outra audiência. Então a gente está fazendo uma audiência por semana. Há uma pressão em cima do relator para que ele entregue rápido esse relatório, né? Porque pra gente não ficar naquela cozinhação e fica pro segundo semestre, aquela coisa. Então a PEC 199 está encaminhada. Agora, o próprio relator e o presidente, quando assumiram, eu falei isso para vocês, eles tiveram um compromisso e o relator, inclusive, falou que queria apresentar logo depois da 11ª reunião, que era o prazo mínimo, né? Então, estamos enveredando esforços para que isso seja o mais rápido possível. Paralelamente a isso, vocês sabem que tem PLs
também da prisão em segunda instância circulando. Eu até gravei um vídeo ontem com o Marcel, teve uma coletiva da Frente Parlamentar em Defesa da Prisão após segunda instância, né, que ela é mista do Senado e da Câmara, e nós fomos lá dar apoio porque tem projetos de lei que andam paralelo a essa PEC. Nesses projetos de lei que modificam o artigo 283 do Código Penal, tem muita resistência. Não sei se é porque seria mais rápido, não sei, enfim. Tem muita discussão em cima disso, mas o povo é contra. Nós já coletamos assinaturas na Câmara para ir mais rápido, mas o presidente Rodrigo Maia não desapensou, a gente pediu para tirar do grupo de processos do Código de Processo Penal. E como código, e assim, existe uma explicação técnica para o não desapensar, que é, como é um código de processo, já tem uma comissão para isso, tem que ficar lá. Mas como nós temos assinaturas de mais de 280 deputados, a gente quer que faça a desapensação e que seja votado. A mesma coisa que o Senado fez com o projeto de lei do senador Lazier Martins, que nós fomos apoiar ontem. Também é o mesmo teor, artigo 283, conseguiram coletar assinaturas do número de senadores e agora vão pressionar o presidente Davi Alcolumbre para que seja votado. Então é aguardar cenas. Onde é que vocês entram em tudo isso? Pressionem, façam barulho, exijam. Porque assim, querendo ou não, a pressão política interna é enorme. Tem muita gente que não quer que seja votado e tal. Então eu acho que a participação da população é importantíssima nessa hora, tá bom? E vocês sabem, eu já contei para vocês, que o regime das duas casas é presidencialista. O presidente tem a prerrogativa de pautar ou de não pautar, certo? Então vamos mudar de assunto, né? Que esse dá até dor de barriga, mas a gente tá lá brigando. Bom, outra coisa, teve uma reunião na Comissão de Seguridade Social e Família, só para vocês entenderem, as comissões não começaram ainda. Todo ano, as comissões só começam em março, não começam em fevereiro, por uma razão muito simples. Os presidentes mudam. Todo ano tem presidente novo, né? Todo ano, os presidentes, existe um acordo entre os partidos ali e é definido quem é o presidente. O presidente de comissão não se repete. Então ainda estão definindo quem vai ser o presidente da Comissão de Seguridade, de Educação, eles fazem lá o rodízio entre os partidos, vocês sabem, de acordo com proporcionalidade, combinados. A grande guerra é na CCJ, né, que é uma das comissões mais importantes da casa, se não a mais importante, e todo mundo briga por ela. Tinha um acordo de ser o PSL, de novo, mas com essa bagunça do PSL, com essa racha e com essa briga, tem outros possíveis candidatos. Então fiquem atentos também, porque é uma comissão importantíssima, que a gente precisa garantir que seja um deputado assim adequado e republicano bem intencionado, eu quero dizer, tá bom? Então vamos ver quais são as alternativas, tem alguns nomes na mira, mas isso ainda está indefinido. Não só essa, como todas as comissões. Então não tem comissão, mas o pessoal da Seguridade Social, Família e Saúde se reuniu com o ministro Mandetta para tratar do assunto coronavírus e as medidas, aquelas coisas todas, tá bom? Pacote anticrime. Gente, eu protocolei um projeto de lei. Vocês sabem que eu não sou de protocolar muito projeto de lei, né? Eu brinco que eu tô lá muito mais para impedir que protocolem ou para deixar de existir as que estão lá do que propriamente para protocolar projetos de lei, a menos que realmente seja uma coisa que não existe e seja importante. Senão é melhor adotar projetos de lei que já estejam lá. Eu fiz uma pesquisa grande, ainda estou fazendo, porque tem 20 mil projetos em andamento. O que está aí dormindo, ou que eu posso pegar para relatar, porque já caminhou? Né? A gente não precisa de mais projeto de lei, a gente precisa simplificar as leis. Né? É a grande briga do novo, é uma grande pauta de simplificação. Mas eu protocolei um projeto de lei para revogação do juiz de garantias. E as pessoas, tem pessoas que até me perguntaram, nossa, mas por que você fez isso? Né? Porque pode ser uma coisa boa para o Brasil? Pode ser uma coisa boa. Só que do jeito que ele foi instituído, do jeito que ele foi votado, do jeito que aconteceu dentro do pacote anticrime, a gente não pode permitir. Tá? Acho que tem que ser discutido, a gente tem que fazer audiência pública, tem que fazer tudo que não foi feito. Isso daí foi colocado lá para ser...
uma vingança pessoal de alguns, né? Contra juízes de primeira instância e outras coisas mais. E não é assim que a coisa é feita. Então, tem que ter o devido rito, tem que ter audiência. Tanto assim que a Frente Ética contra a Corrupção, que eu sou presidente ainda esse ano, entrou com a DIN no STF, vai ter audiência pública no STF, vai ter várias coisas de várias entidades que muitas vezes ficaram revoltadas com a forma, tá? Tem que ouvir todo mundo. Vai mudar a estrutura do judiciário, tem que estudar como é que isso vai ser feito. Então, nesse sentido, a gente é contra. E logo mais teremos audiências, no dia 16 e 30 de março no STF, acompanhe, tá? Junto com o ministro Fux. Outra coisa que aconteceu muito importante, essa semana e que continuará em março, é na comissão especial do Fundeb, né? Para quem não sabe, tem vários fundos estaduais que financiam a educação básica, então uma parte desse fundo. Então está sendo rediscutido, porque o Fundeb acaba esse ano, e está sendo rediscutida essa, né, se vai ser permanente, se não vai ser permanente, e foi apresentado um relatório. E eu fiz parte da comissão, o titular do Fundeb é o deputado Thiago Ventura de Minas Gerais, ele não estava essa semana, eu sou da comissão da educação junto com ele, então eu estive no Fundeb, pedi vista do projeto, que a gente precisa ler para discutir, até porque tem pontos ali que são muito complicados, né? No geral, a gente precisa garantir que todos tenham oportunidade, que a educação básica, todos têm oportunidades iguais, e que municípios mais pobres tenham educação de qualidade também, que pessoas mais pobres tenham. É isso, para isso que o Fundeb existe, e ele é muito importante, mas tem coisas ali que passam do ponto, e tem coisas ali também que privilegiam quem não precisa. Então a gente está lá para discutir, a gente pediu vista e vai continuar a discussão depois do carnaval, né? Nós temos alguns destaques, coisas que não precisam ser constitucionalizadas estão ali, então a gente vai ter uma briga boa, mas é uma discussão muito importante, Fundeb. A outra coisa que aconteceu também, para quem acompanhou, a gente essa semana foi instalada, semana passada foi instalada a frente da reforma administrativa. A reforma administrativa é super importante, principalmente porque tem muitas pessoas que são mal alocadas, mal aproveitadas, tem muitas pessoas que são desmerecidas, né? Então a gente precisa fazer uma reforma administrativa para valorizar quem merece, para dar chance para quem não está tendo chance e para realmente fazer com que tenha mais justiça, mais equidade entre cargos, salários de executivo e de todas as esferas. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço como país, como nação, porque também não é justo. A gente vê agora, tem pessoas que num determinado setor, numa determinada área, já entra recebendo que muitos não vão receber a vida inteira, mesmo tendo a mesma qualificação. Então a gente precisa equilibrar isso, né? A gente precisa buscar uma coisa mais justa, mais essa busca da equidade, que também é o tema do Fundeb, que também eu acho que é uma busca, é um esforço coletivo. E muitas vezes para fazer isso, a gente às vezes precisa abrir mão, a gente precisa cortar na carne. Mas isso é outro assunto, vamos tocando. É só para vocês saberem, essa frente parlamentar da reforma administrativa, nem todo mundo quer se envolver, assunto chato e impopular, o povo foge. Essa que é a grande verdade. Então, você perguntar, muitos deputados foram lá, no final até que apareceram alguns, mas assim, no começo já 3, 4 pingados, é que nem reforma da Previdência, todo mundo acha que precisa fazer, mas ninguém quer estar lá para brigar, para dar cara a tapa, porque é impopular. Olha, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque agora eu vou tentar ser mais assim tecnológica, entendeu? Eu já vou falando, se já tiver pergunta, tem 7 comentários. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Pera aí. É claro que eu não consigo abrir. Olha aqui, entrando de novo aqui. E depois o próximo assunto, vou falar das votações do plenário. Espera um pouquinho só. Oi, Helena. Então, precisamos de atenção aqui no Piqueri. Legal, Elvio, faz o seguinte, você manda uma mensagem ou no inbox daqui para falar do Piqueri, principalmente se for questões coletivas e se for questões de DEP federal, senão a gente tenta ajudar, porque tem questões às vezes que envolvem a esfera federal, outras vezes esfera estadual e às vezes esfera municipal, né? Então às vezes a gente recebe um monte de demanda que fala, gente, mas eu não posso fazer isso. Mas aí a gente tenta encaminhar ou ajudar, porque coisas que são especificamente da prefeitura ou do estado, a gente não pode fazer. Mas você
coloca aqui qual que é o problema do Piqueri direitinho, manda que a gente pelo menos encaminha e tenta ajudar de alguma forma, tudo bem? Vamos lá, Luísa, legal. Luísa MD Direito eu adoro, né? Porque é gente que entende do babado, ótimo. Olha o Zeca, sempre Zeca. Bacana. Bom, deixa eu falar das votações do plenário. Olha, tivemos votação do coronavírus. O que aconteceu a semana passada, que eu acho que deixou também todo o povo ressabiado, foi a questão do afastamento do mandato do deputado Wilson Santiago. Vocês viram isso. Obviamente, a gente votou pelo afastamento, né? Mas, gente, lá na Câmara, assim como em muitos lugares, em muitas discussões, mas lá na Câmara é uma coisa gritante, a gente vê ainda um corporativismo absurdo e que não devia existir. E aí, claro, os mais legalistas alegam, e eu não estou criticando, mas eu estou falando os posicionamentos. Na visão da Adriana, né, deputada, olhar aquela situação, obviamente ele ia ficar afastado, porque ele usou a estrutura da Câmara, com funcionários da Câmara, né, e tudo para atos de corrupção comprovados, tem uma tonelada tal. Mas ele não teve direito à defesa. Claro que ele tem que ter direito à defesa, mas eu acho que ele tem que estar afastado. Isso é, assim, para mim isso é muito claro, até porque depõe contra a instituição, depõe contra os outros deputados e tudo mais. E tem pessoas que gostam de interpretar que o STF não pode interferir, que o STF não sei o quê, bom, enfim. Então vocês viram que, por maioria, ele não foi afastado. Nós tivemos 177 votos pelo afastamento e outros tantos, e muitos que não se posicionaram, né, que eu acho péssimo, que simplesmente não votaram. É uma vergonha. Então eu espero que os deputados pelo menos têm que dar a cara, né, ou para cá ou para lá, com a desculpa que quiser e que se entenda com o eleitorado. Mas a grande verdade é que ele, e nós estamos cobrando inclusive, né, ele vai para a comissão de ética e eu espero que o caminho seja transparente, seja claro e que ele seja afastado, porque ele tem que ser afastado. O que aconteceu é muito grave, certo? Mas a pressão popular é bom. O próximo teve muita votação do agro, a bancada essa semana foi se encontrar com o general Heleno, né? A gente é muita polêmica, né? Bolsonaro brigando com a imprensa, enfim, comentários aqui. É muito difícil você estar lá. E as pessoas ainda falam, a gente sempre tem intenção de ajudar. A gente sempre quer que o Brasil vá pra frente, sabe? Às vezes a gente criticar, ficar criticando, jogando bomba em todo mundo, muitas vezes não resolve. Você sabe que tem horas lá que eu falo, gente, eu vejo um lado, vocês viram as polarizações por causa da declaração do Bolsonaro com a jornalista? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. A narrativa de boa parte da esquerda usa isso para fazer uma polarização, daí sobe depois o filho do presidente com outro pessoal do outro lado e fica uma bateção de boca que, assim, as pessoas que estão ali olham aquilo pensam, gente, tanta coisa para fazer, o que passa na minha cabeça, Adriana? Tanta coisa importante para fazer, tanta coisa prioritária, né, em educação, em saúde, tanta gente passando fome, tanta gente sem emprego. E fica essa bateção de boca que não leva a nada. Eu até comentei até com o general Heleno, pelo amor de Deus, o presidente não tem que se ocupar de coisas mais importantes, mais relevantes do que bater boca com jornalista, desrespeitar jornalista, enfim. Mas assim, a gente tem que caminhar um pouco ainda, viu, gente? Mas desanima, tá? Só queria contar que tem dia que você fala, pelo amor de Deus, dá vontade de chorar. Olha, mas no geral, nós temos bons prognósticos. Eu protocolei um PDC, um outro projeto de lei para restringir o uso do auxílio mudança. Olha que boazinha, né? Tô falando que os deputados lá vão querer me matar. Porque assim, o auxílio mudança, eu já conversei com vocês sobre isso. Sem radicalismos, porque a gente não pode ser radical, né? Um deputado que não tem condições de mudar para Brasília com a família, foi eleito lá no norte, eu conheço casos lá dessa legislatura, né? Inclusive de uma pessoa que falou para mim, olha, para mim se não fosse auxílio mudança eu não teria como estar aqui. Eu trouxe a família, eu sou muito humilde. Faz sentido, aí é bom senso. Eu protocolei um projeto para restringir o uso do auxílio mudança, que é aquele salário a mais que o deputado recebe
quando é eleito, quando vai e quando volta, né? Então eu, Adriana, quando fui eleita, no mês de fevereiro, que foi quando a gente começou, em tese, 2 salários cairiam na conta, né? O salário do mês e o salário a mais do auxílio mudança, que foi o primeiro mês da legislatura dos 4 anos. A gente abriu mão do auxílio mudança, vocês sabem, mas teve muito deputado que recebeu, né, 66 mil reais, o que é um absurdo. Qual que é o absurdo? O absurdo não é da deputada do Norte, humilde, que mudou com a família pela primeira vez. O absurdo é deputado que foi reeleito, que recebeu, de novo, sendo que não fez mudança nenhuma. O absurdo é deputado de Brasília, que mora lá e não faz mudança nenhuma. Isso é um absurdo. Então o PL foi no sentido de restringir, de proibir auxílio mudança para todos os deputados reeleitos e todos os deputados que são de Brasília. E para os deputados que precisam usar auxílio mudança, a questão é, precisa de 33 mil reais para mudar? Se precisar, comprovadamente, ok. Não, eu preciso de 10, eu preciso de 15, pronto. É uma questão, gente, muito mais, não é pelo valor, é uma questão de transparência e de moralização, é só isso. Então, protocolei, vamos ver o que dá, que esses projetos que a gente protocola, né, ficam engavetados em algum canto. É só para vocês saberem. Ah, e tem mais. O mesmo deputado que é reeleito, ele recebe um quando vai, recebe um para voltar, mas ele não volta, recebe um para mudar de novo, que ele não mudou. Então, vocês percebem como as coisas são distorcidas? A gente realmente precisa cuidar disso. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Pois é, eu acho que esse horário não é bom, né? E aí, a última coisa que eu queria falar para vocês é que eu tô animada. Eu tô irritada com as coisas que aconteceram, mas eu tô animada. Porque esse ano, vocês viram que a comissão especial da reforma tributária finalmente foi instalada, uma comissão mista. E o pessoal fala, nossa, mas por que essa comissão mista? Não tinha uma comissão ali que já estava ali formada? Pois é, tem que ser mista para ir mais rápido. Porque quando é mista, quer dizer que tem deputado e que tem senador. Isso quer dizer que aquele caminho todo de ficar um tempão na Câmara, depois vai para o Senado e tem uma outra comissão no Senado, é feito já ao mesmo tempo e tramita mais rápido. E a reforma tributária tem muitos pontos, tem muita polêmica, tem várias propostas, então é bom que seja mista, foi instalado. Quem vai representar um novo na comissão da reforma mista tributária é o deputado Alexi e o deputado Lucas Gonzalez. Então estamos muito bem representados e vai ser muito bom, porque o objetivo é simplificar e, como diz os nossos colegas todos, parar com essa loucura, né? O manicômio tributário, tá bom? Simplificar a vida dos empreendedores, simplificar a vida de todo mundo que trabalha, todo mundo que contribui vai poder saber o quanto está pagando, como está pagando e tudo que é embutido. Precisa ser mais transparente, gente. Não há transparência do que é pago. Bom, pois é, Luísa, com os comentários, né? Tô vendo aqui. É revoltante. Pois é, a gente vai brigando com pequenas coisas. Uma outra coisa também que eu tô brigando lá é para parar com esse reembolso ilimitado de despesa médica, porque assim, é claro que o deputado tem que ter plano de saúde, eu não tenho a menor dúvida. Agora a gente poderia ter um plano como qualquer empresa dá um plano para os seus funcionários, a Câmara podia pagar um plano para os deputados, certo? Eu acho desrespeitoso esse reembolso ilimitado de despesas hospitalares que os deputados têm, né? Acho importante que a Câmara cuide de seus parlamentares, uma vez que eles representam a população, mas eu acho que tem um meio termo aí. Não acho certo um deputado custar aos cofres públicos 3, 4, 5 milhões. Não acho certo deputados gastarem 200 mil com tratamento dentário e esses outros escândalos que vocês já viram, né? Eu acho vergonhoso. Então a gente também está nessa briga por uma moralização dos gastos. Bom, acho que é isso. Eu queria fazer um convite para vocês. No próximo domingo, agora, depois de amanhã, hoje é quinta, a gente perde a noção, hoje é quinta. Esse domingo, às 9 da noite, na Rede Vida, eu gravei um programa com um bate-papo com o professor Ives Gandra Martins e eu gostaria muito que vocês assistissem. Quem estiver por aí, não for pro carnaval, assista, foi um bate-papo gostoso, ele conta pra gente sobre a fundação do Novo, coisa que nem eu sabia.
ele não participa de nenhum partido político, ele foi muito claro, mas ele tem uma história do Novo para contar. Então vocês que são do Novo, acompanhem lá que vai ser bacana, tá bom? Então olha, obrigada por essa força, por essa energia. E aí, a semana que vem a gente tem papo novo, tem um monte de coisa bacana que vai acontecer aqui. Eu tô tentando trazer uma pessoa muito especial pro nosso papo novo da semana que vem, mas eu conto pra vocês depois, tá bom? Um beijo, bom carnaval, aproveitem. Eu vou ficar na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.